Nos reunimos pela segunda vez em preparação para a festa solene, Romaria de Nossa Senhora do mês de julho. Hoje nos unimos à alegria do casal festeiro, que no entusiasmo nos visitou, nos motivou e nos possibilitou também esse dia de encontro bonito com Deus, nas mãos de Nossa Senhora da Abadia. O ano litúrgico chega ao fim, 34ª semana do tempo comum. Esse 34º domingo cede lugar à solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, chamado Domingo de Cristo Rei. Domingo de Cristo Rei, em contrapartida, essa festa foi instituída no ano de 1925, onde começava a reinar, tentava dominar o mundo afora, os regimes totalitários, comunismo, relativismo, bem como também materialismo, ateísmo. E quando esses regimes tentaram sufocar a religião, perseguindo cristãos, no lugar da igreja se esconder, o Papa decreta: Cristo é Rei, ninguém toma o seu lugar. Na região ou no país do México surgiu um chamado movimento cristeiros, nos quais muitos homens, mulheres, famílias, jovens, crianças, optando por Cristo Rei, deram a sua vida para não ceder à realidade de deixar o homem tomar o lugar de Deus na vida e na existência. Ressalto aqui a vida de São José Sanches, jovenzinho de 12 anos, para defender a sua fé, ele renuncia a tudo que era próprio de cristão. E o regime o persegue junto com os outros, e um dia, de fato, ele cai nas mãos daqueles que perseguiam. Um determinado general forçava-o: renegue esse Cristo Rei, ceda ao governo, ele como rei da sua vida, como rei do nosso estado, da nossa pátria. E ele dizia sempre: não, viva Cristo Rei. Por fim, depois de tanto tormento material, moral, psicológico, o amarraram sobre uma maca, criança de 12 anos, e começaram a cortar o seu calcanhar com um canivete, e arrancando as lascas dizia: renuncia a Jesus Cristo. Ele só dizia: Jesus, dai-me forças. E eles continuavam cortando as solas do pé: renuncia a esse Cristo, ceda ao regime. E ele continuava: Jesus, dai-me forças, Jesus, dai-me forças. Até por fim, arrancaram toda a sola do seu pé, e quando o general disse assim: renuncia, ele gritou bem alto: viva Cristo Rei! Naquele momento decretam a morte, ou amarram, e faz ele caminhar sem a sola dos pés até o cemitério próximo. Lá mostram a cova para ele e diz: renuncie a esse Cristo Rei, ceda ao regime. E faziam pressão mostrando a cova. E por várias vezes fizeram isso. Por fim chegou o padrinho de batismo, porém que havia cedido ao regime, e disse: José, pelo amor da sua mãe, renuncia, renuncia. E ele disse: não posso, padrinho. Quando fizeram pressão novamente: renuncia, ele gritou bem forte, mais uma vez, agora arrancou um crucifixo que ele tinha: viva Cristo Rei! Eles deram uma punhalada no seu peito e jogaram dentro da cova e tacaram terra em cima. Hoje, venerado na igreja, não somente como patrono das crianças, mas um mártir contemporâneo, que na sua inocência derramou seu sangue por amor a Jesus Cristo. Olhando para a vida desse mártir, dessa criança, precisamos deixar o Cristo ser Rei, não só do universo, mas do coração e da mente. Não ceder ao reinado de nada e nem ninguém. Reverência e respeito, sim, às autoridades,
mas nunca aqueles que querem tomar o lugar de Deus, porque Deus tem preferência, deve ter preferência na vida de cada um de nós. Só Ele é o Rei do universo. Contemplando ainda a vida desse Marte, sempre lembro dele quando eu vi um filme sobre a sua vida, nesse momento em que cortavam a sola do pé, que ele falava: Jesus, dai-me forças, sempre nos momentos difíceis da vida, nas dificuldades que nós enfrentamos. No lugar de desespero, meu amado irmão, minha amada irmã, é dizer: Jesus Cristo Rei, dai-me forças. Não deixe eu desanimar, não deixe eu desesperar, não deixe eu cair de fato numa depressão, sei lá qual a situação que eu estou envolvido. Sempre pedir: Jesus, dai-me forças, Jesus, dai-me forças. Hoje aqui, por intercessão de Nossa Senhora da Abadia, e poder gritar sempre para o mundo: Jesus é Rei da minha vida, da minha existência, da minha família, do meu trabalho, dos meus negócios, e que Ele viva em nossos corações. Nessa divina liturgia hoje, 9 crianças se aproximam pela primeira vez do Cristo Rei presente na hóstia consagrada. Fazem a primeira comunhão. Digo às crianças, é primeira comunhão por quê? Deve acontecer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, tantas outras primeiras comunhões. Nós manifestamos sentimento de gratidão à catequista, que como mãe ensinou esses jovens, essas crianças a rezarem e dar os primeiros passos na vida da religião. E gostaríamos sempre de motivar aos pais, sobretudo os pais: aprendam se ainda não sabem, se sabem, perseverem a trazer essas crianças todos os domingos para o encontro com Cristo Rei, para que elas sejam protegidas de tantos males. É tão triste quando a gente escuta a confissão das crianças, que elas dizem assim: por que não vai à missa aos domingos? Porque meu pai e minha mãe não vai, não tem com quem eu ir, e às vezes não deixam eu ir. Se nós não mostramos caminho de igreja, de religião, de coisas boas para os nossos filhos, eles vão aprender o que não presta. E quando vêm as consequências negativas, não vai adiantar pôr a culpa em nada e ninguém, sendo que a culpa é pessoal, porque nós não nos prevenimos diante de tantos ataques negativos que surgem contra as nossas famílias. Uma vez trabalhava em Nerópolis, uma mãe veio até mim no dia da primeira comunhão e falou assim: padre, essa aqui é a minha filha, vai fazer a primeira comunhão, não sabe rezar nem a Salve Rainha. O que ela fez aqui nessa paróquia durante 2 anos? Na catequese. Eu perguntei mais uma vez para a mãe: é filha da senhora? Ela: sim, é minha filha. Quantos anos ela tem? 9 anos, padre. Falei: minha senhora, se em 7 anos a senhora não ensinou a sua filha a rezar, não vai ser catequista em 2 anos que vai ensinar não, porque rezar a gente aprende no colo da mãe ou no colo do pai. É pai e mãe que ensina a rezar, a dar os primeiros passos da fé. A gente vai na catequese para aprender doutrina. A mesma coisa fazem nas escolas. Criança vai na escola para receber qualificação acadêmica, não educação. Até o termo é errado. Educação. Educação a gente recebe 9 meses antes do nascimento, pela maneira de viver e de agir do pai e da mãe. Educação a gente recebe no berço. Educação a gente recebe na criação, os bons modos em casa, o respeito, as virtudes humanas básicas. Nós aprendemos no colo da mãe, no colo do pai, nos bons exemplos. Não é professora de escola que vai dar educação para os filhos, ela vai dar qualificação acadêmica. E deveria também, conforme a possibilidade, ajudar a crescer, humana, afetiva, material, espiritualmente. Porém, nós não podemos terceirizar o que compete a nós. É educação, papai e mamãe, quem dá é você, com a sua maneira de falar e de agir, com seu comportamento. Primeiro, os pontos básicos de doutrina, oração sobretudo, quem dá é você também. Até hoje, na minha oração de padre, tantas rezas a gente tem que fazer por obrigação, até por promessa, e às vezes elas podem ficar conforme o dia, mas na hora de dormir, a que a mãe ensinou, não me esqueço e não deixo. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto,
com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Pelo menos essa reza ensina o seu filho, ou não sabe também. Aí você não sabe, são outros 500, não vou abrir leque sobre isso. Amadas crianças, primeira comunhão, porque deve ter uma, segunda, terceira. E não sumam da igreja, todos os domingos venham comungar. Tragam os pais, tragam os parentes, tragam os amigos. Precisamos da Eucaristia, força para a alma. Elas agora vão professar